Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus. Olá, que alegria estar aqui com você para mais um Momento com Deus. Eu sou o pastor Mosailton Santos, da Igreja Frutificar, aqui de Balneário Camboriú. Estou com você no Momento com Deus, aqui na TV Mocinha e TV BC de Balneário Camboriú, todos os dias, para abençoar sua casa e sua família. E nesta semana, muito especial, nós estamos tratando nos nossos devocionais baseado neste livro, Herdeiros da Promessa, Somos Herdeiros da Promessa. Esse livro foi um presente que o Senhor nos deu quando nós escrevemos, uma revelação para a sua vida. Nós tratamos durante essa semana que muitos dizem que o povo judeu é o povo mais abençoado da terra, e é mesmo. Eles são muito abençoados, são muito prósperos, porque eles brigam por esse direito da paternidade de ser filhos de Abraão. Mas vem Paulo em Gálatas e diz que os que são da fé, eu e você é que somos os filhos e herdeiros da promessa. Então, eu e você, hoje em Jesus Cristo, somos herdeiros da promessa de Abraão. E esta manhã, nesse dia, eu quero ler com você, caminhar com você, nas páginas desse livro, e a meditação desse dia é: você precisa saber que é herdeiro e saber que pode desfrutar da promessa e que a promessa é seu direito. Você precisa saber que é herdeiro, que pode desfrutar da promessa, que a promessa é seu herdeiro. E para isso, nós usamos neste dia uma história muito linda, bíblica, que é a história do filho pródigo. Filho pródigo, muito conhecido. A história do filho pródigo conta a história, fala que é a história do filho pródigo, mas tem dois filhos. Não tem um filho. É um pai rico, a qual o filho menor pede para o pai a sua herança. E ele recebe toda a sua herança. E a história fala que aquele filho sai de longe, se afasta do pai. E se afastar do pai, ele gasta toda a sua herança. E ele vai cair na sarjeta. Ele fica num estado miserável, se alimentando de comida de porcos. E quando ele está no ápice da destruição da sua vida, ele lembra do seu pai. Ele retorna à casa do pai. E ele diz: quantos empregados de meu pai, quantos escravos, quantos servos, quantos jornaleiros não ganham mais, não têm uma comida melhor do que essa minha. E ao voltar à casa do pai, a Bíblia diz que o pai amoroso está de braços abertos, recebe ele com muita alegria, coloca sandália nos seus pés, coloca roupa, túnica, vestimento, anel no seu dedo e manda preparar uma festa linda. E nesse dia eu quero compartilhar com você não a história desse jovem, esse filho que foi e gastou tudo, mas o filho que ficou em casa. E nós vamos ler algumas coisas da história do filho que ficou em casa. Quando o filho que ficou em casa chega do campo do trabalho e ele vê que tem uma festa na sua casa para o seu irmão que retornou, é o que eu começo a ler agora. Olha só. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e dança e chamou um dos seus servos. Ouça isso. Chamou um dos escravos, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. Escuta, herdeiro não fala sobre a herança com escravos. Fala com o pai. Herdeiro não se relaciona em assuntos de herança com o escravo. Fala-se com o patriarca. Bom, não poderia ser uma história diferente. Quando ele pergunta para o escravo, olha a resposta. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Sabe o que aquele irmão mais velho, filho mais velho, ouviu? Quando ouviu a voz do escravo, ele ouviu o escravo dizendo assim:
o playboy do teu irmão, que gastou toda a grana, voltou para casa e teu pai já está torrando parte dos bezerros cevados, mais um pouco da tua herança com esse cara. Foi isso que ouviu. Olha que loucura. Olha que loucura. Próximo. E tomando de um sentimento muito ruim, rapaz, quando ouviu o servo falar, mais velho, sentimento muito ruim, ele não queria adentrar na casa, mas ele se indignou e não queria mais entrar. Escuta, ele como herdeiro, o herdeiro tem acesso a todas as festas. O herdeiro come de tudo. O herdeiro é dono. O herdeiro participa. Quem sabe é como você. Você é herdeiro das promessas de Abraão. Você é herdeiro das bênçãos de Deus. E quem sabe você não está nem desfrutando e ainda fica com ciúme, inveja, contenda de outras pessoas que têm fé e estão desfrutando. Escuta, é para a sua vida também. É para a sua casa. Esse cara podia participar. Ele se recusou até a entrar na festa. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu quero terminar esse raciocínio com você. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos os anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Escravo, serviço, ordem. Olha a mente desse homem. Olha como esse filho se vê. Mas tu nunca deste para mim um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Querido, ouça. Esse jovem, ele está se vendo como escravo. Ele não se vê como filho nem como herdeiro. Quando ele fala do cabrito, existia 3 comidas na época. O bezerro cevado era comida do patriarca, do dono da casa, porque era aquele animal que era engordado. A ovelha também era uma carne nobre, era comida do dono da casa. Mas o cabrito é comida menos nobre, era as comidas dos escravos, daqueles que trabalhavam. Esse filho mais velho, ele não se vê como herdeiro, ele não se vê como dono, ele se vê como escravo. E ele diz que nem a comida do escravo ele tinha direito. Olha que perigoso. Vamos ver a próxima. 3 coisas eu observo aqui, nesse texto que eu acabei de ler. Primeiro, olha aqui, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Olha só. Ele se via e trabalhava como escravo. Segunda, nunca desobedeci às tuas ordens. Olha a mente dele. Terceiro, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Então, ele se vê, entende, vive e age como escravo. Como escravo. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, ele não diz esse meu irmão, ele diz teu filho, tu desperdiçaste, que desperdiçou todos os bens, com meretrizes, mataste um bezerro cevado. Olha que interessante. Ele diz que é filho do pai, não diz que é seu irmão. Sabe por que ele não diz que é seu irmão? Porque ele nunca se viu como filho, ele se vê como escravo. Nessa manhã, o pai não. O pai sempre recebeu aí os filhos, com muito carinho. Ele disse ao pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu. O nosso pai sempre diz isso. Nosso pai celestial diz assim, meu filho, eu te dei a terra por herança e tudo que está lá é tua. Basta você todos os dias conquistar da terra. Tudo é sua herança, você é filho e herdeiro de Abraão. Que você pode sair nesse dia para você prosperar e desfrutar do melhor de Deus para sua casa e para sua família. Eu termino orando e abençoando a sua vida. Pai, eu te agradeço por mais esse entendimento. Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo, Senhor, esta mensagem, elas possam ter a mente de filhos amados,
que desfrute de uma vida abundante, que eles não venham ter a mente de escravo, mas que eles possam viver do melhor dessa terra, reconhecendo que tudo provém de ti, ó Pai. Por isso eu os abençoo com toda a sorte e bênção em Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção.